Nós, quando vemos aqui nosso irmão Davi falar deste exército que viesse cercá-lo, até que nós já comentamos sobre tal, não queremos manter aqui no exército, mas nas guerras aos quais Davi ele estava enfrentando, ou melhor, na guerra, porque a guerra nada é nada mais do que um conflito intenso, de larga escala. Ele é longo, porque a batalha ela já é diferente. A batalha são conflitos localizados. E essa batalha que muitas das vezes nós, como seres humanos, como nós fomos lá em Tiago comentar, já já nós vamos comentar lá em Tiago, nós, como seres humanos, temos esta falha tão grande em nossas vidas de pontuarmos batalhas e pegar essas batalhas e deixar ela tomar conta da nossa vida e acabamos muitas das vezes derrotados, que parece que uma batalha para nós, ela é uma guerra. Nós fazemos uma batalha muitas das vezes se tornar um conflito de longa ou de larga escala. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter confiança em Deus e saber separar e saber que as batalhas das nossas vidas, ela não é uma guerra, ela não é um conflito intenso, ela não é um conflito em longa escala. Ela passa, porque o Senhor é aquele que está pelejando comigo e pelejando com você. O Senhor é aquele que peleja por mim e é aquele que peleja por você. Por isso, não baixe a sua guarda, porque quando nós baixamos a nossa guarda, irmãos, é quando nós damos atenção àquilo que está acontecendo ao nosso redor. É aquilo que está acontecendo, as batalhas que se travam, elas vão sempre se travar, a Igreja Santa do Senhor. E o cristão ele tem que aprender que para vencer as suas batalhas, ele precisa estar confiante em Deus. Porque se não estivermos confiantes em Deus, não está confiante em quem? Nós mesmos. E é isso que acontece, infelizmente. O cristão, ele acaba confiando em si próprio, ele acaba perdendo o foco daquilo que Deus tem com ele. Ele acaba perdendo o foco de saber que ele com Deus é miríades de milhares. Não é? Nós precisamos entender tudo isso. É por isso que nosso irmão Davi está falando aqui, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Ele está dizendo, ainda que o meu combate fosse de longa escala, ainda que a minha peleja ela durasse a minha vida toda. Aleluia! E nós vemos aqui Davi, não é ele sendo muito singular em trazer isso para ele, ele falou que se levantasse contra mim, ele nem coloca na escala daquilo que é um plural, não é que se levantasse contra nós, não, ele está falando contra mim, ele olha para a sua batalha, ou melhor, ele olha para a sua guerra, nenhuma batalha, ele olha para a sua guerra, e ele fala, a guerra é minha, eu entendo, eu sei o Deus que eu estou crendo, é por isso que ele coloca contra mim, porque ele sabe que cada um tem uma estrutura espiritual diante de Deus, e nós como cristãos temos que aprender que a nossa estrutura espiritual, ela tem que ser 100% Jesus em nossa vida. Precisamos entender tudo isso. É por isso que nós vemos que para vencer toda esta guerra, primeiro nós precisamos vencer o nosso interior, vencer aquilo que é exterior, vencer o nosso interior, porque o nosso interior ele peleja muito mais do que o nosso exterior. Porque o nosso interior, porque nós pelejamos contra nós mesmos, nós brigamos contra nós mesmos, nós traçamos situações às vezes que nem existem na nossa cabeça. Vamos lá em Tiago para nós vermos o que estava acontecendo lá. Glórias a Deus. Capítulo 4 do nosso irmão Tiago, diz assim a palavra do Senhor, que nós trouxemos um comentário e queremos aqui frisá-lo um pouco mais com a igreja. Tiago, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor, irmãos, aleluia, glórias a Deus. O versículo 1 diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto? A saber, dos vossos deleites que guerreiam nos vossos membros. Veja bem, irmãos, às vezes alguém pega esta parte dizendo que quando o nosso irmão Tiago coloca de onde vêm essas guerras, essas pelejas entre vós, uma pergunta que ele faz, aí porventura não vem a saber dos vossos deleites que guerreiam, não é, nos vossos membros, as pessoas pegam este versículo e fala que
a sua oração ou a oração do cristão não está sendo respondida. Não é isso que o nosso irmão Tiago aqui ele está falando. E muitas das vezes, muitas pregações estão dizendo, não, a sua oração não é respondida por causa disso. Não é a sua oração que não está sendo respondida. No período, o momento que estava acontecendo aqui, os judeus, eles estavam em constante guerra. Sabe com quem? Com eles mesmos. O que os judeus estavam fazendo aqui? Eles estavam brigando com os romanos para manter a sua religião, a sua religiosidade. Eles queriam que ali, que aquilo que eles propagavam viesse tomar um corpo, viesse tomar uma força muito grande, não é? E nisso eles começam a pelejar. E nessa peleja contra os romanos, aí tinha algumas, infelizmente, sempre tem facções entre os mesmos. Haviam grupos distintos, grupos ali no meio deles. E o que esses grupos faziam? Acabavam entre si entrando em conflito. Eles começavam a brigar entre si. E em contrapartida, o que eles faziam? Eles pegavam os gentios e atacavam os gentios, que eram aqueles que estavam, não é, professando a Cristo como Salvador. É por isso que era uma briga interna, era no próprio meio ali dos judeus, estava havendo esta contenda. Isso não pode acontecer no meio, contendas com situações aos quais estão no nosso próprio meio. E é o que estava acontecendo lá. É por isso que Tiago fala, de onde vêm as guerras e peleja entre quem? Vós. Ou seja, estava acontecendo no meio. Estava acontecendo com eles ali mesmo. Ele está falando, ei, a briga de vocês é interior. Aleluia. Ou seja, lutando contra vocês mesmos, sempre vão sair vencidos. A luta ao qual precisa não está sendo feita. Que a nossa luta, a nossa peleja, meu irmão, aleluia, não é contra a carne, contra o sangue, não. E muitas das vezes essa luta, ela se torna algo interior. Aí eu trago para nós mesmos, para a nossa vida individual. Nós arrumamos tanta batalha, aquilo que nós falamos aqui no começo, arrumamos tantas guerras dentro de nós mesmos, que nós não conseguimos sair de nenhuma delas. Quando você pensa que está saindo de uma, você já está procurando outra, ou já tem outra ali, já engajada para você entrar. Aleluia. Mas irmão, não sou eu que causo, não, mas você é causador sim, porque se você der vazão àquilo que se levantou contra você, você está sendo causador da situação. Mas como enfrentar essas pelejas? É isso mesmo que nós estamos falando. Como enfrentar essas pelejas? Como enfrentar estas guerras? Como enfrentar essas batalhas? Não é? Mas o cristão, ele não consegue ficar calado quando ele vê essas situações se levantar contra ele. Se ele conseguisse ficar caladinho, orando a Deus, pedindo graça a Deus, ele venceria. Olha o que o nosso irmão Davi está nos ensinando lá, a maneira que ele venceu lá, confiando em Deus. Nós precisamos, irmão, depositar mais confiança no Senhor. É por isso que nosso irmão Tiago está falando, não vem esta peleja entre vós mesmos. Aí esse povo se levantava, aí levantava-se um grupo mais poderoso, fazia o quê? Destruía esses judeus, judaizantes que ali haviam, acabavam ali, ou seja, entre eles mesmos acabavam se consumindo. Aí quem estava de fora, olhava, via toda aquela situação e batia a palma. E isso nós não podemos deixar acontecer no meio, igreja. Porque às vezes quem está de fora, se acontecer alguma situação no nosso meio, vamos resolver entre nós. Não vamos externar as situações que acontecem no nosso meio. Precisamos todo o tempo resolver. Se vier a acontecer, vamos todos sentar e procurar resolver os problemas que se levantarem entre nós. Nunca externe isso para outras pessoas que não tem nada a ver com o convívio ao qual nós estamos vivendo aqui nestes últimos dias, porque os judeus infelizmente estavam fazendo isso, e isso levou o nosso irmão Tiago a recitar para eles ali, a epístola ali para eles. Ei, de onde vêm essas guerras aí, não é? E pelejas entre vós. De onde vem? Faz uma pergunta para eles. Aí ele fala, porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? O que é os deleites? Quem pode me falar? O que é deleites? É o quê? Meio deles? Deleite, meio deles. Dá um Google aí. Meio deles, vamos lá. Prazeres. Vamos lá? Desejos.
É exatamente tudo isso, irmãos. É o desejo, a satisfação, é o prazer acima da normalidade no meio deles. Ou seja, eles tinham prazer de fazer o que estavam fazendo um contra os outros. Um prazer intenso, uma satisfação, um desejo, uma alegria de fazer aquilo. E pense, meu irmão, nisso aí. Que situação maligna que estava no coração do povo. Por isso que o nosso irmão Tiago, ele coloca tal situação. Vamos aqui, ó. Não vem disto a saber dos vossos deleites, ou seja, das vossas satisfações intensas, não é? Do vosso prazer intenso, da vossa vontade intensa. Isso tudo no meio de vocês, não estão partindo de vocês mesmos? Porque se A luta, briga contra B, o B vai brigar contra o A vai brigar contra o C contra o D, e assim vai, volta, vem e vai, no meio deles. É orgulho, é contendeiro, e não precisa disso. Aqueles que dizem que tem o Senhor como Salvador da sua vida, não precisa dessas coisas. Essas situações tão pequenas que vai acabando, que vai semeando essa contenda em meio, e vai destruindo, porque eles estavam se destruindo, eram deleites, já tinha essa satisfação, uma satisfação maligna, que era destruir um ao outro, ver o mal um do outro. Igreja, isso aí nunca pode acontecer conosco, nunca pode estar no nosso coração. Aquele irmão vai ver, aquela irmã vai ver o que eu vou fazer. Nunca, 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 não deixe isso acontecer contigo. Isso é desejo maligno, satisfação maligna. Não é por isso que Tiago fala, vossos deleites, que guerreiam nos vossos membros. Ele está falando, olha, vocês externam isso. Esse desejo, essa satisfação nasce dentro de vocês, e vocês externam. É o que era pior. Aleluia. Meu Deus. Aí o versículo de número 2, nosso irmão Tiago, ele fala, olha, sabe o que acontece? Aí que as pessoas pegam esse versículo 2 e dizem, por favor, o versículo 2, quem pode dar um brado, por favor? Aí, tá vendo? Aí as pessoas pegam esse versículo 3 também, só para a gente complementar esse versículo. É aí que as pessoas falam, suas orações não estão sendo ouvidas. Não é nada disso. Olha o contexto ao qual nós estamos lendo. Tiago está falando, pessoas más como vocês, com essa satisfação intensa que vocês têm. Aí ele vem para o 2 e fala, cobiçais e nada tendes. Por quê? Porque a vossa satisfação, o vosso desejo, quando nós atentamos para o versículo de número 1, agora fazendo um paralelo com o versículo de número 2, por isso, irmão, precisamos ler, entender sempre, procurar entender o texto, o que está dizendo o texto, e vir para o contexto, e não inventar pretexto. Nós precisamos de tudo isso. Aí ele fala, olha, cobiçais e nada tendes, porque a vossa satisfação, o vosso deleite, os vossos desejos, intenso de guerrear, de pelejar dentro dos vossos membros, aquilo que vocês externam, não é? Faz com que vocês venham cobiçar e nada vocês têm, porque sois invejosos e cobiçosos. A inveja arrebenta o ser humano, irmão. A inveja, eles querem ter o que o outro tem, mas sem ter a condição de ter. Isso é inveja. Você não tem a condição de ter, mas quer ter o que o outro tem. Onde você comprou isso? Vou comprar o igual, mas só que você não tem a condição de comprar. Ter desejo de comprar é uma coisa. É pedir graça a Deus para que você consiga comprar. Não é o fator de falar aqui da inveja agora, não é? Mas sim dessa cobiça, dessa inveja deste povo ao qual eles tinham lá. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis obter. Aí, sois invejosos e cobiçosos, nada podeis obter. Ou seja, eles não podiam obter. Eles queriam uma posição, eles queriam forçar a religiosidade deles, a religião deles, estabelecer, mas na briga, desfazendo do próximo, acabando com aqueles que estavam no próprio meio. Isso que é interessante. Querendo forçar uma situação. Mesmo se fosse com um incrédulo, não seria desta maneira, não seria deste jeito. Aleluia. O cristão, ele vence com oração. O cristão, ele vence com confiança em Deus. O problema do cristão, infelizmente, eu vou colocar assim, irmãos, aleluia, é que o cristão não sabe esperar o tempo de Deus. Por isso que o tempo é inimigo das promessas de Deus na vida do cristão.
Por quê, irmão Perizão? Porque o cristão não sabe esperar o tempo de Deus na sua vida. Por isso que o tempo se torna inimigo. Porque se nós parássemos de esperar o tempo, Senhor, tem uma situação aqui que precisa consertar, que precisa acertar. Mas nós não sabemos esperar o tempo dessa situação acertar. Nós queremos fazer ela acertar. Nós queremos colocar a nossa mão e querer ajustar onde que é Deus que precisa ajustar. Aonde Deus precisa ajustar, não coloca a tua mão, não deixa Ele. Aleluia. Sai desse negócio, sai desse trem. Deus tem um tempo dele, irmão. Você não vai conseguir mudar nada, eu não vou conseguir mudar nada. Quem muda é Ele. Quem convence é o Espírito Santo. Nosso papel é pregar o Evangelho. Nosso papel é anunciar a palavra de Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. O restante quem faz é o Senhor. Aí muitas das vezes nós não anunciamos o Evangelho, anunciamos a nossa palavra. É o que eles estavam fazendo, os judeus. Eles estavam externando a religiosidade deles, mas externando com briga. Não estava externando, pregando aquilo, ou a lei que eles queriam que fosse da maneira deles. Não queriam. Mas queriam externar brigando, forçando com que as pessoas entendessem aquilo que eles queriam. Não vão entender, irmão. Você acha que alguém vai entender o que você quer só porque você quer? Não vai. É forçar a situação. Deixa Deus trabalhar, que Ele trabalha e trabalha muito bem. Aí foi que o nosso irmão Tiago falou: vocês, olha, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis obter. Por quê? Porque são maus, a satisfação de vocês é mal, o desejo de vocês é mal. Combateis e guerreais. Estão combatendo, está guerreando para ter. Ou seja, eles estavam brigando entre si. Ainda neste versículo de número 2, do capítulo 4 de Tiago. E nada tendes. E ele continua falando de nada tendes, porque estão combatendo e estão guerreando. Para de combater. Ele está falando, o trabalho de vocês estão sendo em vão, porque vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês estão querendo alcançar o que vocês querem alcançar, por isso que vocês não têm. Por isso que não alcança. Por isso que não chega onde tem que chegar. Porque está forçando uma situação para ela acontecer. Não força, irmão, espere em Deus. Aleluia. Deixa o Senhor fazer. Oh, glória seja dada ao santo nome do Senhor, aleluia. A pessoa vai ter que se acertar, se for esse caso. Não adianta, vai ter que ser a pessoa, porque tudo vai partir da pessoa. Até o que acontece ao nosso externamente, tem que partir da pessoa. O que acontece internamente, tem que partir da pessoa. E principalmente quando se trata de cristão, que aí o negócio arde mais ainda. Porque o cristão está lá, eu confessei a Jesus como Salvador. Eu vivo Cristo agora, estou respirando o Cristo. Mentiroso, não está vivendo nada, não está respirando nada. Você não sabe esperar. Nem a dorzinha da unha que está doendo ali, um pouquinho ali, que alguém pisou, que você bateu canela na mesa lá, está doendo, você já xinga a mesa. Quem colocou essa mesa aqui? Ué, vai colocar onde? Põe na cabeça andando com ela. Quem puxou essa mesa não estava neste lugar. Esse negócio não estava neste lugar. Quem colocou para cá? Ah, foi você que mudou, né? Se você não tivesse mudado, eu não tinha batido. Presta atenção no que está fazendo. Aí o que acontece? Aí acontece o que ele está falando aqui, nessa terceira parte do versículo 2. Combateis e guerreais. Ou seja, está combatendo e está guerreando com uma coisa que não tem necessidade. Vai virar uma guerra, que na realidade é uma batalha pontuada. Seria um conflito ali, localizado. Mas ele faz virar uma guerra. Porque alguém mudou algo de lugar, ele bateu a mão, bateu a cabeça, bateu o dedo, bateu qualquer coisa lá. E está lá, virando lá um escarcéu lá. O mar se virou dentro do copo d'água, copo com água. Que situação! E falando, eu sou cristão. Quem está aí fora, irmão, isso aí é normal para fazer. Mas você que é crente fazer essas coisas, alguma coisa está fora. Temperamento? Jesus. Longanimidade? Benignidade? Será que tem? Como é que está, irmão? Essa divisão do fruto do fruto do Espírito, hein? Será que ela está sendo toda trabalhada, que não dá para falar sobre essa situação? Mas tudo isso entra aqui na guerra. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Ou seja, interessante isso aqui, não é? Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedes. Mas eles não estão guerreando, já estão combatendo? Só que o Tiago falando, vocês não estão pedindo, vocês estão forçando aí, por isso que vocês não alcançam. Olha o versículo de número 3, ó. Pedes e não recebeis. Pedes e não recebeis. Peraí, então tem uma coisa que está fora aqui. Pedes e não recebeis. Por quê? Porque pedes mal, para gastar em vossos
Deleites em vossas satisfações. Está vendo aí como é que é a situação? Esse é um grande problema. Senhor, eu preciso resolver minha vida. Satisfação, seu deleite. Senhor, tu sabe quanto eu preciso disso para fazer isso. Satisfação é seu deleite. Senhor, está nas tuas mãos. Quando o Senhor quiser me dar, mas eu quero continuar fazendo a tua obra. Me dê saúde. Quando isso acontecer, é o suficiente, Senhor. Acabou, irmão. Você está morto? Você está pranchado? Você não está conseguindo fazer nada? Você não está aqui nesta noite? Por que fica aí batalhando com essas coisinhas e está tirando a sua atenção de adoração ao Senhor, que muitas das vezes você perde até a vontade de cultuar a Deus? Você não está morto não, meu irmão. Essas coisas não estão atrapalhando você de adorar a Deus, não. Sabe o que é isso? É as guerras internas. Se você não conseguir vencer essas guerras internas, meu irmão, tu está fadado ao fracasso. Tu está se apresentando só de corpo presente na casa de Deus. Nós precisamos aprender a se apresentar para adorar a Ele. Confiança, fé nele. É isso que nós como igreja precisamos. Estamos muito raquíticos, largados, escorados no Senhor, querendo que o Senhor faça tudo. Eu não dou um passo, não me movo para nada. Ah, Senhor, tu sabes, Senhor, que aquilo lá não aconteceu. Isso me enfraqueceu tanto, toma vergonha. Como é que as coisas enfraqueceu você porque não alcançou? Deus era obrigado a te dar para você ficar forte. Perdoe, aqui é um espinafre do Popeye para você ficar forte. Ah, para com isso, por favor. Não, agora sim, Deus me deu, aí eu estou alegre, estou feliz. Deus não deu, você fica triste. Ah, irmão. Ah, fazer chuquinha, mamadeirinha. Tem que ser assim. Aí o bebê para de chorar. De misericórdia, meu Deus, de poder e glória. É para isso que nós levantamos a mão para confessar Jesus como Salvador, irmão? É para que quando não acontecer nada na minha vida, é para quando eu precisar, eu vou recorrer a Ele lá, vou lá orar agora que Deus vai me dar. Deus, sabe aquela situação, Deus? O Senhor sabe, é só mais uma que eu vou te pedir, Deus. Deus, bebê, estou olhando para você, tô vendo você pedir sim. O papai vai conceder para você. Toma vergonha na cara. Ah, meu Deus, de poder ter misericórdia, você me perdoa, mas é verdade, Jesus. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Está pedindo mal, para gastar nos próprios deleites. A oração, irmãos, ela muitas das vezes não ser respondida quando tem essa satisfação, esses pensamentos de nós olharmos para nós mesmos, desejos nossos, não é? Muitas das vezes que nem eles tinham cobiça, eles eram cobiçosos, eles eram invejosos, não é? Tinham inveja. Alguém estava fazendo, tinha inveja. Por isso que lá no meio deles tinha algumas facções. As facções que tinham no meio deles ali, vamos lá, é aquele grupo que chegou: Jesus, nós vimos alguém pregando em teu nome, nós proibimos. Proibiu por quê? Não está pregando, não está fazendo em meu nome? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Por que você vai parar algo que a pessoa está fazendo que é para somar com o reino? Aqui eles estavam contrário, que eles estavam brigando, estavam cada um pontuando a sua ideologia, o seu pensamento. Não é isso que o Senhor Jesus quer. Mas se a pessoa está pregando, professando a mesma coisa que eu estou professando, meu irmão, glórias a Deus por tudo isso. Vamos continuar assim fazendo, e o nome do Senhor é glorificado, e o reino do Senhor cresce para a glória de Deus. Aleluia! É por isso que nosso irmão Tiago está falando: vocês são muito cobiçosos. Não é, vocês são muito invejosos, por isso que nada tendes. Falando lá para aquele povo lá. Espero que nós aqui não estejamos fazendo parte disso. Espero que os cristãos, não é dessa geração, que estão batendo no peito, que vão à igreja, não estejam vivendo isso. Porque infelizmente, em muitos lugares, muitos cristãos acabam vivendo isso, irmão. Alguma coisa precisa mudar. Eu não vou dizer: irmão, você não está recebendo uma bênção porque alguma coisa está errada com você, não. Não vou dizer nada disso, não. Agora eu vou dizer: se você não tiver com a sua confiança total em Deus, alguma coisa está errado aí. Aí está errado. Aí aquela profissão que eu fiz de fé está completamente fora. Eu estou vivendo verdadeiramente uma apostasia. Porque se eu quero um Deus só para me dar, só para me servir, eu estou no lugar errado. Eu estou servindo o Deus errado. Eu quero um Deus só para Ele ser meu amigo. Eu estou vivendo uma situação errada. Aí o nosso irmão Tiago, ele diz no versículo de número 4, veja bem:
Olha a posição que ele chega de falar com aquele povo. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão adulterando, vocês são adúlteros, adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, ele fala, está vendo o que a presunção de vocês estão trazendo? Está fazendo com que vocês sejam adúlteros e adúlteras. O posicionamento de vocês está levando vocês a adulterar contra Deus. Porque o que vocês estão fazendo não é pregar evangelho, é religião, religiosidade. Religiosidade e religião não vai levar ninguém para o céu. O nosso mediador é Cristo. Aleluia. E nós estamos vendo isso aí. É um grande reboliço que está vindo aí, não só no nosso país, mas vai ser mundial, mas vai pegar mais no nosso país, que é um país que professa uma quantidade elevada de cristãos, não é? Que quando você vai se somar cristão, ele tem que seguir a Cristo, não seguir o outro lado, ou qualquer outro lado aí que seja. E isso aí vai causar um transtorno, um reboliço muito grande. Nós vamos ver divisões, ou vai ter um crescimento grande do outro lado das pessoas, ou eles vão enjoar e vão caçar o mandato de alguém, e vão procurar, vão falar, peraí, então, aqueles cristãos lá, os evangélicos lá, estão certos naquilo que eles fazem? Então tudo que nós fizemos aqui estava errado? Vai causar um choque no meio deles. Nós temos que pensar já quem, irmãos? Porque esse pensamento viria. Mas como eu aprendi tudo isso aqui, e hoje isso aqui já não vale mais nada. Eu aprendi que isso aqui era meu mediador, mas o meu mediador verdadeiro é Cristo? Sim. Então os cristãos estavam certos? Sempre estiveram certos. E aí, como é que fica? Então nós somos enganados. Vai causar isso do outro lado. Ou vai enlarguecer, vai escancarar-se as portas da igreja para que todo mundo entre, ou lá todo mundo vai começar a professar de outra maneira, não é? O importante é que tenham entendimento do que estão fazendo, e que aquele que está sendo usado lá, irmão, se ele não renunciar ou não caçarem o mandato dele, a bênção é grande, o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, não é? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí ele diz bem assim o versículo 5: ou pensais que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Não tem divisão. Se tem um Espírito habitando em nós, a casa não pode ser dividida. E muitas das vezes está sendo dividida com aquilo que nós estamos externando. Peraí, se está tendo uma confusão, se está tendo um ataque, se eu estou sendo presunçoso, orgulhoso, invejoso, a casa está dividida. Ele está dizendo, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Será que nós não sabemos? Ou pensais que a Escritura diz em vão que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Quando acontecem essas pelejinhas, irmão, o Espírito Santo está com ciúmes. Nós temos que ter cuidado com essas pelejas internas. E muitas das vezes o pior é quando elas sejam externadas, não é? Ela vem para os membros. Abre-se a boca, aí ele até fala que a língua, lá atrás no capítulo 3, um pequeno membrinho, os membros, não é? É como uma faísca, uma fagulha, uma mata seca ali, não é? Que ela, quando ela vai, ela pega e incendeia todo o corpo, porque fala demais e acaba tendo um retorno para nós. Por isso que eu falei que muitas das vezes nós acabamos entrando em contravenções porque nós queremos, irmão. Porque ninguém abre a tua boca, pega a sua língua e balança e faz você falar palavras, não. Ninguém balança a sua língua para você falar. Você balança porque você quer. E quando você fala, você vai ter que arcar com a responsabilidade daquilo que você falou e aprender a segurar e sustentar. Por isso, tome cuidado na hora que eu falar. Quando estiver diante de alguma pessoa, que alguém começar a falar, você para, ouve e fala, isso não dá direito de resposta, não. Fique quietinho, meu irmão. Fique quietinho, por favor.
Porque você ficando quieto, alguém fala, quem cala consente. Consente lá no mundo, você é crente, você não está consentindo com nada. Você pode estar ali repreendendo esse linguarudo falador, que muitas das vezes está falando de mim, falando de você. Repreenda em espírito ali e deixa papai cuidar, papai trabalhar. Porque falador é só Jesus para cuidar mesmo dessa raça miserável aí. Vamos lá, versículo número 6. Antes ele dar maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Soberba, aqueles que falam, soberba, aqueles que atacam, soberba, aqueles que querem ser mais do que você, soberba, aqueles que querem imputar algo para mim, para você, soberba, aqueles que estão dizendo, nós somos melhores, nós somos grandes, nós, soberba, e você na sua humildade, continua fazendo a sua obra. Como alguém diz, eu continuo pregando meu evangelho, feijão com arroz ali, eu continuo naquele templo pequeno, no meu espaço, no meu canto, adorando o santo nome do Senhor. Você está lá ainda, você está fazendo o que lá? Você não é de lá, você não é mesmo não, você é de Cristo. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Nós somos do Senhor, irmãos, nosso reino não é daqui não constitui-se aqui não. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça àqueles que não entram nessas pelejas, não entram nessas contendas, não, irmão. Fique tranquilo, fique no seu canto, fique em paz para a glória de Deus. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ajuda a falar, pô, a Van ali na frente ali mesmo. Vamos tirar aqueles cornos, pode pular. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vamos acertar esse trem lá. Aí ele diz o versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Aleluia. Se posicione-se diante de Deus. Adore somente a Deus. Espere somente a Deus. Tenha Deus como seu soberano. Tenha Deus sobre você. Bendito é o santo nome. É sobre, não é sob, irmão. Quando é sobre, é que ele está acima de mim. Sob é quando ele está abaixo de mim, eu tenho que falar e ele tem que fazer para mim, aleluia, não é sobre, o Senhor tem que estar sobre mim. Quando eu entendo isso, eu estou falando, a minha confiança está em quem está sobre mim, aleluia. Se estiver caindo um pé d'água lá fora, aqui estiver aberto, quem passar por aí e ver uma tempestade, ele vai agregar-se, ele vai entrar aqui para ficar longe da tempestade. Por quê? Porque tem um teto sobre ele, porque tem um teto que vai protegê-lo. Mesmo assim é o Senhor. O Senhor está sobre nós, nos protegendo, nos guardando desses ataques malignos. Aleluia! Por isso que nosso irmão Tiago está falando, chegai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeite a Ele, se renda a Deus, se volte para Deus. Confiança em Deus, em nome de Jesus, igreja. É o que nós precisamos. Crente, confiança em Jesus. Aí ele fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele está falando, se você colocar os seus membros para poder, não é fazer todas essas coisas que vocês já estão fazendo, dizendo aqui a este povo, vocês estão infelizmente sujeitando-se, não é, ao diabo e resistindo a Deus. Eles estavam fazendo ao contrário, porque estava tendo uma briga interna entre eles. Eles estavam sujeitando-se ao diabo e resistindo a Deus. Mas só que o nosso irmão Tiago falou, ei, meus filhos estão fazendo ao contrário, ei, sujeitem a Deus. Essas guerras, essas pelejas, essa língua faladora, esses pensamentos malignos que você externa. Aí você está servindo o diabo, para com isso, faça isso não, irmão. Fuja disso em nome de Jesus, igreja. Não deixe isso acontecer não. Vamos adorar somente a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resistência, irmãos, ao diabo. Quando você resiste a alguma coisa, sabe quando tem alguma coisa pesada que você está segurando ali e você está fazendo uma força, tentando colocar num lugar e você não consegue, você está levando, você está resistindo àquele peso. Você está resistindo àquela situação para que ela não te sufoque, para que ela não caia sobre você. Isso chama resistência. É uma força contrária àquilo que está vindo sobre você. E muitas das vezes a força contrária do diabo vai vir. Alguém vai querer denigrir a tua imagem. Alguém vai querer pisar em você. Alguém vai querer acabar com você. Alguém vai querer destruir você.
alguém vai querer destruir a mim, alguém vai querer atacar a mim, aleluia, glórias a Deus, usado pelo diabo. Só que o nosso irmão Tiago está ensinando, falando, Perisvan, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O interessante é que ele podia falar, não, meu irmão, briga com o diabo, chuta a cabeça dele, pisa na cabeça dele, toma um rodo, cai no chão, pranchado, e ele acaba com você. Que alguém está falando, pisa na cabeça dele, chuta a cara do cão, vai chutar a cara do cão, que o cão pega, ele te passa um rodo e acaba com você. Vai brincar. O Tiago está falando, resista, irmão, resista. Aleluia. Porque você tem um Senhor sobre a tua vida. Você tem um Deus que você tem sujeitado a Ele. A guerra pode ser reída, pode ser grande, pode ser pesada. Mas o Senhor está sobre nós, lutando com nós e por nós. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí ele diz, chegai-vos, versículo número 8, a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, vocês estão tão distantes, porque o princípio aqui é vocês se achegarem a Deus. Ou seja, Deus, Ele continua na mesma posição. O Senhor não vai descer do céu novamente, irmãos. Quando acontecer isso, não vai nem descer, pisar nessa terra. Vai resgatar o seu povo lá dos ares, viu? Aleluia. Por isso temos que aproveitar o momento que o Espírito Santo ainda está com a igreja. Aleluia. O Espírito Santo ainda está em nós, porque na busca o Senhor não vai pisar nessa terra, não. Ele vai resgatar. O Espírito Santo vai entregar nos ares, até o Espírito Santo vai falar, quem ficou, ficou. Daqui estou indo embora. A peleja vai... não é esse também nós temos que falar aqui, não. Vamos continuar aqui, não é? Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ou seja, eu me achego a Deus. Aí Deus está, agora eu vou me achegar a Ele, porque Ele está se achegando a mim. Bendito é o nome do Senhor. Ele está colocando a confiança dele em mim. Ele está colocando a certeza dele em mim. Ele está colocando a esperança dele em mim. Ela está se voltando para mim. Ela está entendendo que eu sou o Senhor da vida dela. Bendito é o santo nome do Senhor. Aleluia. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Aí ele fala, limpai as mãos, pecadores. Olha a intenção, olha a expressão do nosso irmão Tiago para aquele povo. Irmãos, olha aonde aquele povo estava. Se você falar para uma pessoa hoje que ele está cometendo um pecado, quando ele está agindo com essa contundência contra outra pessoa, é capaz de você arrumar uma confusão drástica muito grande com esta pessoa, não é? Se você falar para um cristão hoje, olha, limpa as mãos, pecador. Você tem que limpar as mãos, não é? Você tem que se converter a Deus verdadeiramente, tem que se achegar a Deus. Aí ele diz bem assim, limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vós de duplo ânimo. Aleluia. Ele diz, purificai o coração. Quando ele fala voz de duplo ânimo, que tem que purificar o coração, irmãos, é uma palavra grega aí com o nome agnizo, não é? Que quer dizer se tornar puro. Ou seja, se tornar. Tem que partir de quem? Não é Deus que vai te tornar puro, não. É você que tem que entrar na presença de Deus. Sou eu que preciso entrar na presença de Deus para me tornar puro. Eu estou esperando o que para isso acontecer? Eu estou esperando primeiro Deus me conceder aquilo que eu preciso. Conceder aquilo que eu quero. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Quando Deus me der, eu vou me achegar a Ele, irmão Perisvan. Eu vou conseguir trabalhar melhor para Ele. Tem que tomar vergonha na cara e se entregar melhor para Ele agora. Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Não é? Vai esperar acontecer alguma coisa para ter uma entrega, irmão. Vamos pensar, vamos pegar logo o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Se Ele fosse esperar toda a situação política ali melhorar para Ele fazer o papel ao qual Ele veio fazer na face da terra. Imagina, se Jesus fosse esperar tudo isso. Aleluia. Paulo, no que estava acontecendo com ele, ainda Saulo, quando ele ali se converte,
Se ele fosse esperar aquele povo entender que ali Jesus chamou ele, e ele confessou Jesus, porque ele entendeu quem era Jesus, ele fosse esperar os súditos, aqueles que eram súditos dele, acreditar nele. Hã? Será que hoje nós estaremos lendo, vivendo tudo isso aqui? Não, irmão, porque ele não esperou, porque ele foi fazer, porque o tempo era aquele, o tempo é este, a hora é agora. Bendito é o santo nome do Senhor. Pare de esperar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E às vezes nós estamos esperando demais e nada acontece em nossas vidas, não é? Mas vamos lá. Nosso irmão Tiago, ele continua dizendo: vós de duplo ânimo, purificai o coração. Purificai. Ragnizo. Se torne puro. Se torne limpo. Arranque essas coisas. Meu irmão, mas você não sabe da maneira que falaram comigo. Oh, cara. O dó. Versículo 9. Sente as vossas misérias, bando de miserável. Tinha que sentir a própria miséria, na condição que estavam, no que estavam vivendo. Sentir a vossa lamentação, essa satisfação mentirosa, falsa, que vocês estavam vivendo. Lamentai e chorai, aleluia. Eles estavam se alegrando com aquilo que estavam fazendo. Só que o irmão Tiago está falando: não, isso não é momento de alegria, não, é de você chorar. Tiago está falando: se eu estivesse no papel de vocês, eu estava lamentando, eu estava chorando. Bendito é o santo nome do Senhor, aleluia. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque o que está fazendo não está correto. Vocês estão contrário daquilo que chama evangelho. Comece a pregar, a anunciar a Cristo como Salvador. Minha batalha é grande, a minha guerra é grande, a minha peleja é grande. Jogue isso diante do Senhor. Esse é um fator. Humilhar, irmãos, descer diante do Senhor e entender que é o Senhor que está no controle, que é o Senhor que tem feito, que está fazendo por nós, aleluia. Humilhar hoje para muitas pessoas é um sinal de vergonha. Não, irmão, se humilhar, eu vou me humilhar, você não pode se humilhar para Deus, não. Eu não posso pagar essa penitência diante de Deus, não. Ele é meu Deus. Eu não posso descer até o chão, me prostrar aos pés e ficar ali, não. Esse tempo já foi. Para alguns esse tempo acabou. Não precisa mais disso aí, não. Não, irmão, Deus ele tem que fazer na tua vida. Deus ele tem que entrar. Peraí, irmãos. Um povo que está acabando com outro povo, que está acabando entre si, acabando com si próprio. Guerras internas, interiores, não é? Guerras externas, externando situações aos quais vem primeiro dentro do seu coração. Peraí, alguma coisa está fora, não pode acontecer esse tipo de coisa, não. Precisa ter um entendimento dentro de tudo isso. Precisa ter humilhação, precisa descer, precisa se lamentar diante do Senhor. Precisa pagar essa, entre aspas, penitência diante do Senhor. Descer com a face no pó. Aleluia. Ser perdoados pelo Senhor. Aí ele vem no versículo 11 e fala bem assim: irmãos, imagine ele no meio de todos aqueles, aí, né, ele é maravilhoso, Jesus é bom demais, né? Ele fala: irmãos, aleluia. Ele está falando: olha, eu não faço acepção de pessoas, não estou desprezando vocês, mesmo fazendo essa tolice que vocês estão fazendo, que esse povo estava fazendo ali. Ainda nosso irmão Tiago, na sua escrita, diz: irmãos, não faleis mal um dos outros, mas vocês vão ser só irmãos se vocês não falar mal um dos outros. Aleluia. É por isso que ele vem com a escrita: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ele já vem já com a sua fala e já diz já: para que vocês sejam irmãos, vocês não podem falar mal um dos outros. E se falar mal, Tiago, um do outro? Mas que irmão que é esse que fala mal do outro? Que irmão que é esse que fala mal do outro? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu que julga a lei, já não é cumpridor da lei,
Mas, versículo 11 aí, quem não é cumpridor da lei, vamos lá, ele é o quê? Juiz da lei, ou legislador da lei, não é? Olha só como a situação se torna séria. Quando eu estou julgando, falando de alguém, eu estou sendo juiz. Eu estou sendo aquele que estou dando o ultimato, batendo martelo para aquela pessoa lá, que era pelo menos para tentar ser o defensor, o doutor, não é? Doutora Beatriz, né? Coisa linda. Doutora, a defensora. Mas alguém se põe no papel não de doutor, de advogado de defesa. Aí se coloca no papel já do juiz legislador. O crente hoje está tomando posições ao qual não era para tomar e depois quer ter resposta daquilo que nunca vai ter. Nunca. Por isso que ele falou lá atrás, vocês estão pedindo, não recebe porque pede mal, porque vocês querem gastar no vosso deleite, ou seja, nas vossas satisfações. Por isso, irmãos, tenhamos todo este cuidado, porque quando ele fala desse, o falar mal desse irmão, aí vem o chamado fator, falar mal contra, falar mal pelas costas, difamar, caluniar. Isso é o falar mal do irmão. Ele está falando aqui do que eles falavam ali. Essa palavra que eles trazem uma tradução do grego, irmão, chamada katalaleo, e diz falar mal, falar contra, difamar o próximo. Falar mal, falar contra, difamar o seu irmão, caluniar. Olha só que pesado muitas das vezes, mas isso é o que muitas das vezes muitos cristãos estão fazendo. Aí ele fala, vocês estão tornando juiz, certo? Vocês estão fazendo a lei, vocês mesmos estão julgando, achando que vocês podem fazer isso. Vocês fazem a lei, vocês executam a lei, são legisladores e são juízes da própria lei, não é? Mas vamos lá, aí o versículo 12, ele fala, ei, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Ou seja, ele está falando, só há um legislador, só há um juiz, só há um que pode fazer a lei, só há um que pode julgar a lei, que é juiz, só esse pode destruir. Aí ele fala, tu porém, quem és que julgas outrem? Tu porém, quem és que está julgando o próximo? Tu porém, quem és que está julgando o outro? Por que está julgando? Deus é o único juiz, é o único legislador. É Ele que é capaz de destruir, capaz de salvar, capaz de condenar o homem. Tudo está no controle do Senhor. Porque, irmãos, veja bem o peso que é. Por isso nós temos que entender, depositar a nossa confiança total, completa no Senhor. Como nosso irmão Davi estava falando lá no Salmo, lá. Se nós não colocarmos nossa confiança no Senhor, irmãos, quando alguém chegar com algum princípio para você, seja de qualquer coisa, por favor, vença isso aí resistindo, porque é o diabo na vida de alguém, usando alguém. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas irmão, é crente, mas aqui o povo era tudo judeu, irmão. O povo era tudo nato aqui. E aí, como vai falar o quê? Aleluia, bendito é o santo nome do Senhor. Aí ele chama o povo agora à responsabilidade, ele chama para perto, o versículo de número 13 do capítulo 4. Agora ouve, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Ele está chamando aí, vem cá, vós que fala. Ele está falando, vós que tem direcionamento da própria vida, não é? Vós que acha que pode fazer todas as coisas do seu jeito, vós que tem o controle, não é? De tudo que estão falando, da maneira que estão agindo. Ele está chamando a atenção, ele está falando, vem cá, houve um negócio, chega mais perto de mim, aleluia. Vocês acham que pode fazer isso, sair, fazer e acontecer, e está tudo normal, fazendo todas essas coisas que vocês estão fazendo? Versículo 14, aí ele fala bem assim, digo-vos, versículo 14, por favor, deixa eu beber água.
Aleluia. Olha o que ele está falando. Aleluia. Você não sabe que você tem uma vida aí, você tem uma estrutura, você tem um corpo aí, você está saudável, não está? Mas só que é o seguinte, isso aí é que nem um vapor, viu? Aparece, tá aí um pouco de tempo, só que depois desvanece. Ele está falando, você tem estrutura hoje, você tem uma condição muito boa hoje, não é? Você está falando, fazendo tudo hoje do seu jeito, não é? Isso é muito bom, maravilhoso. Mas só que isso aí é como se fosse um vapor, viu? Cadê? Sumiu. Você pode sumir de uma hora para outra. E tudo que você está fazendo foi lançado aonde? E tudo que esse povo tem feito, se Jesus tivesse vindo buscar a sua igreja neste momento, que esse povo estava praticando isso, seria como esse vapor. Sumiu. Tudo que foi feito não valeu nada, nem deixou saudades. Por isso nós tenhamos na nossa vida este cuidado. Em vez disso, olha o versículo de número 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou fazer. Alguém está dizendo aí, irmão, Deus quer. Você tem que fazer porque Deus quer. Tá bom, vai lá e faz então, e se arrebenta todinho. Mas agora vós glorificai em vossas presunções, presunçosos, toda glória tal como esta. Olha o versículo 16. Toda glória tal como esta é. Vou fazer amanhã. Não, eu vou fazer, eu vou falar. Vai ver só o que eu vou fazer. Toda obra tal como esta é. Eu vou fazer. Eu vou falar. Eu vou rasgar o verbo. Eu vou xingar. Deus que me perdoe do que eu estou falando. Deus que me perdoe da maneira que eu estou agindo. E ele está falando, mas agora vós gloriais em vossas presunções. Tal glória, ou glória tal como esta, é maligna. As vossas satisfações, as vossas presunções, não é? As vossas deduções, que hoje o que eu fiz está bom, amanhã eu vou em tal cidade resolver o que eu tenho que resolver, amanhã eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Continua fazendo, continua agindo, continua se arrebentando, continua sendo maligno, e não vá se converter ao Senhor não, para ver o que vai acontecer. Ao 17 a gente para com essa parte aqui, que ele diz bem assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, você está vendo o irmão ir para o buraco, indo para o abismo, você vai colocar o pezinho lá e falar, não, peraí, irmão, eu vou te ajudar. Peraí que eu vou te ajudar. Você podia fazer o bem e falar, não faça isso não. Eu estou vendo que esse caminho vai te levar para o abismo, você vai morrer aí. Sai daí. Tenta ajudar, irmão, estenda o braço. Eu já falei tanto, mas não quer. Continua estendendo o teu braço de misericórdia. Continua puxando, resgatando de lá, não deixa não, irmão. Olha o erro que nós cometemos. Pode fazer o bem e não faz. Prega reino, prega a palavra, fala de Jesus. Irmão, mas já conhece, não importa. Se conhecesse, teria largado, irmão. Porque quem conhece não larga. Se eu conheço que uma coisa é boa, irmão, compra todo aquele campo, lá tem um tesouro, irmão. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Enterra lá seu tesouro. E fica lá guardadinho para a glória de Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Tu vai falar, não, aquilo é conhecedor, irmão. Está afastado, mas é conhecedor. Sabe de tudo. Sabe nada, irmão. Porque quem sabe não larga. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe de onde saiu. Sabe o que é esse mundão doido aí. Sabe que se entrar no bicho, ele não sai de jeito nenhum. Ele prende, ele abraça, ele aperta. Por isso que a pessoa não conhece. É por isso que eu e você precisamos continuar fazendo bem, que é pregar, falar da palavra de Deus. Porque esse povo aqui, em apreço, estava fazendo mal. O seu interior estava corrompido. E eles estavam externando isso. Por isso, irmãos, que para vencer as guerras externas das nossas vidas, precisamos primeiro vencer a guerra interna. Por isso, igreja, para trazer um povo que está aí fora, precisamos nós vencer todas as guerras internas que nós temos em nome de Jesus.
Aleluia. Se nós não estivermos trabalhando dentro do nosso espírito, nosso psique aqui, dentro dessa cachola que guarda muita coisa que guarda você quer externar, irmão, procure eliminar isso aí, deletar, apague tudo isso aí que está causando mal. O diabo está vindo e muitas das vezes você está pegando tudo que ele está fazendo, falando e lançando, colocando dentro da tua mente, e na hora certa você usa aquilo como munição. Repreenda isso em nome de Jesus, lance fora para a glória de Deus, resista esse capeta, em nome de Jesus, aleluia. São guerras interiores, aleluia. Não é? Não deixe isso acontecer na sua vida, não. Bendito é o santo nome do Senhor. E 2 Coríntios, eu encerro essa fala aqui. Vamos lá ler capítulo 4 de 2 Coríntios. Aleluia, oh glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13, por favor. Aleluia. Tenhamos a palavra do Senhor que diz bem assim. Olha aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, está falando do nosso espírito, não é do Espírito Santo de Deus, não. É da nossa animosidade de servir a Deus, não é? Daquilo que está dentro de nós, que faz parte da nossa tricotomia, igreja. Tendo o mesmo espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Você creu, você falou, aleluia, pôde fazer o bem, você fez o bem, aleluia, porque você creu naquele ao qual te chamou. Nós também cremos, por isso também falamos. Bendito é o santo nome do Senhor. Versículo 14, sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, mas a minha confiança tem que estar nele, com ele, e nos apresentará convosco, mas temos que estar nele, confiança nele, porque todas estas coisas são por amor de vós. Aqui é nosso irmão Paulo falando, para que a graça multiplicada por meio de muitos, aleluia, você prega, eu prego, ele prega, a graça vai se multiplicando, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, versículo 16, ainda que nosso homem exterior, essas guerras exteriores venham nos corromper, o interior, contudo, se renova dia em dia. Renova esse homem interior, renova isso que está dentro de você. Precisamos renovar, igreja, para a glória de Deus, esse homem interior. Ainda que toda a situação exterior está fazendo com que você ali tente agir, mas aqui dentro tem que estar puro, purificado, meu irmão. Eu estou vendo tantas coisas acontecer ao meu redor, você está vendo acontecer, mas você não se rende a elas, porque aqui dentro está renovado, aleluia. Porque o homem exterior, quando se corrompe, essa carne ela vai ficar velha. E quando ela fica velha, você não está vendo as coisas ao qual você tem como promessa acontecer na sua vida. Nós vamos ficando velhos, ou seja, o homem exterior está se corrompendo, ele está se acabando. Não é você tocando no pecado, não, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Aí está acabando, mas meu irmão, o homem interior está crendo no Senhor. As promessas aos quais eu tinha ainda não estão se cumprindo. O que eu queria alcançar eu não alcancei, é exterior, irmão. Você está ficando velho, não está acontecendo, mas aqui dentro está renovado. Você está crendo que hora ou outra o Senhor vai fazer. Se não fizer na minha vida, vai fazer na vida dos meus entes queridos, para a glória de Deus. Eu posso passar, aqueles que vierem, se o Senhor não viu, o Senhor vai cumprir na vida deles. Este homem interior, ele não pode se corromper, ele não pode morrer, tem que se renovar dia após dia. Olha o versículo 17, porque a nossa leve e momentânea, irmão Paulo, que coisa linda, não é? Tribulação produz para nós, olha o versículo 17 desse capítulo 4, 2 Coríntios, coisa linda, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, você está vendo, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, vão passar, e as que não se veem são eternas. Deixa esse homem interior se renovar dia após dia. Aqui pode envelhecer, pode acontecer. Você pode não estar alcançando aquilo que você está galgando, aleluia, mas porém aqui dentro você tem confiança num Deus que se encontra vivo, que Ele pode fazer na sua vida. Porque se você querer colocar esse homem externo, sempre renovado para fazer, para você alcançar, nunca você vai alcançar. Isso vai ser satisfação própria.
isso vai ser deleite. Mas o homem interior, tendo uma vida espiritual voltada para o Senhor, pode ter certeza que de glória em glória, de fé em fé, eu e você, nós vamos alcançar e vamos chegar lá para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Não é domingo, nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical